Aleluia, Jesus. Glória a Deus, salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, amém, igreja? Quem tem essa paz, pode glorificar a Deus com palmas e alegres para o Senhor Jesus. Glória a Deus, que alegria, né, irmãos? Primeira vez que eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor, tive esse privilégio. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar aqui. Estamos aqui para a glória do Senhor, amém, irmãos? Quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Números. Glória a Deus, livro de Números, capítulo 21. Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Amém. Glória a Deus. Livro de Números, capítulo 21, a partir do verso 4. Aleluia. Vamos ler até o verso 9, amém? Verso 4 até o verso 9. Deus tem uma palavra para as nossas vidas aqui nesta noite, amém? Glória a Deus, todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fasto deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo, amém? Glória a Deus. Com a sua Bíblia aberta, coloque no seu banco, irmãos, por gentileza. Isso. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos fazer uma rápida oração para que o Espírito Santo venha abrir os corações e que Ele venha falar conosco nesta noite de uma maneira poderosa, maravilhosa e gloriosa, amém? Senhor Jesus, eis-me aqui diante da Tua presença, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Meu Deus, eu te peço, abre os corações da Tua igreja nesta noite, para que eles venham, meu Pai, receber a Tua palavra de bom grado. Abre os corações para que a Tua palavra venha surtir efeito em cada vida, em cada alma, em cada ser aqui nesta noite. Meu Deus, que o Senhor venha me usar com poder, com autoridade e com unção. Meu Deus, que Teu nome venha ser mais uma vez glorificado nesta casa. Enche essa igreja, enche essa casa com a Tua glória. Repreenda toda distração, repreenda, meu Pai querido, todo mal, toda enfermidade. Meu Deus, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha, meu Pai amado, alimentar o Teu povo. Em nome de Jesus, meu Pai querido, que a presença do Teu Espírito Santo esteja neste lugar, para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai. Toque os corações nesta noite, por intermédio da Tua palavra, que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar, com palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Livro canônico, livro de Números, manuscrito pelo Moisés. Os irmãos bem sabem que o povo de Israel estava no Egito, sendo escravizados por Faraó. E Deus, ouvindo o gemido do povo, Ele então se manifesta a Moisés por meio de uma sarça ardente.
A sarça estava pegando fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés, vendo aquele mistério, resolveu chegar mais perto daquela sarça. E daquela sarça saiu uma voz dizendo: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. Deus então ordena para Moisés tirar a sandália dos pés e entrar naquele lugar santo, para que Deus então revelasse a Moisés os planos de libertação que ele tinha para o povo de Israel, que estava sendo escravizado no Egito. Deus diz a Moisés que ouviu o gemido do povo e que Deus ia levantar Moisés para ser um libertador. Deus então levanta Moisés, e Moisés vai até o Egito juntamente com seu irmão Arão. E lá no Egito, Moisés então conversando com o faraó, para que o faraó libertar o povo. Deus então endurece o coração de faraó para não libertar o povo, porque Deus estava prestes a manifestar o poder e a glória dele naquele Egito. Porque o povo do Egito era um povo idólatra, eles idolatravam falsos deuses. Então Deus ia demonstrar o seu poder para dizer que ele era o único Deus verdadeiro, era o Deus de Israel. Deus então endurece o coração de faraó, e por 10 vezes Deus envia pragas naquele Egito, e cada praga que Deus mandava era humilhando um falso Deus que os egípcios idolatravam. Após a última praga, que era a morte dos primogênitos, Faraó então liberta o povo de Israel. Moisés então leva o povo para o deserto, mas a Bíblia diz que Faraó então novamente endureceu seu coração, perseguindo o povo de Israel. Então a Bíblia nos diz que o povo de Israel, indo em direção ao deserto, se depara com o mar vermelho à sua frente. O mar estava à sua frente e atrás estava o exército de Faraó. Na nossa lógica humana, na nossa cosmovisão limitada, a gente poderia dizer que eles estavam encurralados e que não havia mais saída para eles. Mas como Deus estava à frente daquele povo, Deus faria o impossível acontecer. Deus então ordena Moisés para tocar com seu cajado no mar, e o mar se abre, o mar se divide. Então aquele povo anda por terra seca, e a Bíblia diz que enquanto a última pessoa do povo de Israel não atravessava o mar vermelho, o mar continuava aberto, e quando a última pessoa passou para o outro lado, o mar se fecha, matando todo o exército de Faraó. Agora o povo está nas terras do deserto onde de dia tem cerca de 70 graus Celsius e de noite a temperatura é abaixo de 0 graus. De dia calor escaldante e de noite um frio intenso. No deserto sabemos que tem vários perigos, como escorpiões e serpentes, mas Deus estava lá com o seu povo, guardando e livrando eles. A Bíblia nos diz que eles ficaram cerca de 40 anos no deserto, e 40 significa provação, preparação e transformação espiritual. O objetivo de Deus era levar o seu povo para a terra prometida, mas antes de Deus levar o seu povo para a terra prometida, primeiro Deus ia tratar com o caráter deles, primeiro Deus ia doutriná-los. Até porque o povo de Israel estava no Egito, onde eles aprenderam costumes idólatras, onde o caráter deles foram corrompidos. Glória a Deus, aleluia, por causa dos costumes dos egípcios. Então Deus ali precisava tratar com o caráter do seu povo, com a educação do seu povo. Deus permitiu aquele povo ficar ali 40 anos no deserto, porque Deus ia doutrinar aquele povo a adorar somente a Ele, a confiar somente na palavra dEle. Mas aquele povo, irmãos, era um povo obstinado, era um povo murmurador, era um povo que só reclamava e não sabia agradecer a Deus por nada que Deus fizesse por eles. A Bíblia diz que Deus fazia brotar água da rocha para saciar a sede do seu povo. Deus fazia descer maná do céu para saciar a fome do seu povo. Deus acompanhava aquele povo através de uma coluna de fogo durante o dia, e Deus também acompanhava aquele povo através de uma coluna de fumaça durante o dia e através de uma coluna de fogo durante a noite. E por que, Alcir? Uma coluna de fumaça durante o dia, para proteger aquele
calor, do sol, da radiação solar. E por que através de uma coluna de fogo durante a noite? Para aquecer aquele povo, porque o frio era intenso. Para alumiar o caminho, porque eles estavam no escuro. Deus estava a todo momento manifestando a presença dele através desses sinais, através desta proteção, através deste cuidado. Deus estava ali mostrando através de sinais que ele estava com o seu povo. Mas o povo, irmãos, eles estavam movidos não pela presença de Deus, não pelo que Deus é, mas aquele povo era movido pelo que Deus fazia por eles. Se Deus deixasse de fazer água brotar da rocha, o povo murmurava. Se Deus deixasse de descer maná do céu para aquele povo queria voltar para o Egito. Tem uma certa parte em Números que diz que o povo estava com saudade dos peixes do Egito, estava com saudade dos alhos, da cebola do Egito, dos melões do Egito. E o fogo que estava entre eles estava querendo influenciar o povo de Israel a voltar para trás, a voltar para o Egito e abandonar o caminho no deserto, abandonar a presença de Deus. Percebe, irmãos, que era um povo que era ingrato demais para com Deus. E a Bíblia nos diz aqui em Números 21, capítulo 21, seu versículo 4, que aquele povo estava no caminho. E a Bíblia diz que eles começaram a se angustiar. E por que eles se angustiou? Porque eles estavam com fome de pão e sede de água. Deus ali estava provando, pastor, a fé daquele povo. Deus estava ali examinando o coração daquele povo, deixando eles passar por um momento de tempo, tendo fome e sede, para saber, pastor, se eles iam guardar os mandamentos ou não, se eles iam permanecer fiel a Deus ou não. Porque Deus, ele trabalha assim. Deus começa a deixar a gente passar por um momento de tempo, faltando algum pão, alguma água na nossa vida, para saber se a gente vai servir a Ele pelo que Ele é, ou somente a gente serve a Ele pelo que Ele faz. Aquele povo então começou a se angustiar. E quando a Bíblia diz que aquele povo se angustiou, no versículo 5, eles começaram a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: o Senhor nos libertou do Egito para nos fazer morrer aqui nesse deserto. Estamos com fome e não temos pão, estamos com sede e não temos água, e Deus tem nos dado somente esse facho de pão, esse pão vil. Você sabe o que é vil? É algo desprezível, é algo sem valor nenhum. Aquele povo começou a desprezar o pão que Deus estava dando para aquele povo se alimentar. Aquele povo estava desvalorizando o cuidado de Deus. Aquele povo estava reclamando do que Deus estava fazendo por aquele povo, e começaram a se opor contra Deus. Se fizeram oposição àquilo que Deus estava fazendo para com aquele povo. E a Bíblia nos diz que Deus então se ira, e Ele envia serpentes ardentes, serpentes venenosas, e aquela serpente então morde aquele povo. E a Bíblia diz que muitos morreram envenenados por causa das suas murmurações, por causa dos seus pecados, por falta de gratidão àquilo que Deus estava fazendo por eles. Então muitos do povo de Israel começaram a rogar a Moisés: Moisés, ora a Deus, porque as serpentes estão matando o povo. E a Bíblia diz que Moisés, por ser um homem intercessor, ele não fala para aquele povo: vocês que se virem. Ele não fala para aquele povo: vocês que pecaram, vocês que lidem com Deus. Não, ele intercede por aquele povo. Então Moisés entra em oração e pede para Deus ter misericórdia e livrar aquele povo das serpentes ardentes. A Bíblia diz então que o Senhor ordena a Moisés para ele fazer uma serpente de metal, e ele erguer essa serpente uma haste, para que quando o povo fosse picado, fosse mordido por uma serpente venenosa, o povo olhasse para aquela haste, e quando o povo olhasse para aquela haste, eles ficariam vivos, ficariam curados. Moisés então obedece a ordenança do Senhor, cria ali uma
uma serpente de metal, coloquem uma haste. Então todo o povo que era picado, quando o povo era mordido, eles olhavam para a serpente e eles ficaram vivos. E agora eu vou começar a pregar. Hoje, irmãos, o que nós mais temos notado é pessoas que desvalorizam aquilo que Deus nos oferece. Hoje nós temos a palavra, que é o pão e a água que nos alimenta espiritualmente. Hoje temos essa palavra que nos direciona no deserto, que é este mundo cheio de serpente e escorpião. Hoje nós temos a palavra do Senhor, que serve como uma coluna de fumaça durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A palavra é o que nos guia, ela é o que nos alimenta, ela é o que nos transforma diariamente. E muitos têm desprezado esse alimento espiritual. E pelo povo, pastor, desprezar a palavra, eles querem modernizar aquilo que Deus não era, aquilo que Deus não deixou para ser modernizado. Porque a palavra de Deus não muda, ela permanece a mesma. O nosso Deus é imutável, a palavra é imutável. Mas como o povo está reclamando e murmurando, eles querem modernizar as coisas de Deus, trazendo mundanismo para dentro da igreja, pintando a nossa igreja de preto, colocando jogos de luz, trocando o altar e colocando tambor, trazendo teatro para dentro da igreja, coreografia, jogral, onde os jovens rebolam, dançam funk dentro da igreja. Hoje nós temos, pastor, funk gospel, temos forró gospel, temos sertanejo gospel dentro das nossas igrejas. Hoje nós temos, irmãos, algo que não significa e nem representa nada o que diz respeito ao Evangelho. Hoje estamos cercados de uma geração que não toma posse, que não recebe aquilo que Deus oferece para elas, mas é uma geração obstinada, uma geração que murmura, uma geração que quer modernizar, que quer trazer algo novo para substituir aquilo que Deus já deixou em nosso meio. E hoje vemos igrejas mundanas, lotadas de pessoas, mas vazias da presença de Deus, vazias de santidade, vazias de doutrina bíblica, vazias da palavra da verdade, vazias do brilho do Espírito Santo. Hoje nós vemos igrejas onde vemos uma geração corrompida porque está seca, porque não tem mais nutriente espiritual, não tem mais o pão do céu, não tem mais a água da vida, onde o Espírito Santo tem sido expulso das igrejas, porque a nossa geração é uma geração obstinada, uma geração que se corrompeu com as coisas do mundo e que não soube agradecer a Deus e não soube adorar a Deus pelo que Ele é, mas é pelo que Deus faz. A Bíblia diz que Moisés, ele servia a Deus pelo que Ele é, porque Moisés, em Êxodo, a Bíblia nos diz que em Êxodo capítulo 33, irmã Miriam, Êxodo capítulo 33, versículo 15, Moisés diz: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Porque o que fazia Moisés se mover não era água que brotava da rocha, não era o maná que descia do céu, não era coluna de fogo, não era coluna de fumaça, mas o que fazia Moisés se mover na terra era a presença, a presença, a presença, a presença, era a presença do Senhor que fazia Moisés se mover. Ai, Ramanastere canta Rabasu, e canta Rabayalabastere canta Rabasu. O povo de Israel, muitos deles representam uma geração que só se move por aquilo que Deus faz. Se Deus abrir a porta, Ele é Deus. Se Deus me der um emprego, aleluia, vou adorar a Ele. Se Deus encher a minha dispensa, vou ir para a igreja adorar. Se Deus fizer algo por mim, vou louvar o nome dEle. Mas se Deus deixar eu passar por um momento de tempo, tendo fome e sede, se Deus não abrir a porta, se Deus não fizer nada para mim, eu vou abrir mão da igreja, vou abrir mão do arado, vou voltar para o mundo, vou voltar a comer as migalhas do mundo, vou voltar a comer os alhos, as cebolas, vou voltar a receber aquilo que o mundo me oferece, porque eu já estou farto do pão vil que Deus me oferece.
Já estou farto de estar na presença de Deus e eu não receber nada dele. É isso que estamos vivendo nos dias de hoje. Uma geração ingrata, uma geração orgulhosa, de coração duro, que não sabe agradecer a Deus pela maior bênção, pela maior atitude que Deus teve conosco. E que atitude é essa, pregador? João capítulo 3 e versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por que você está falando isso para mim, pregador? O que Jesus tem a ver com essa passagem que você está pregando? Porque a Bíblia diz que viria aquele da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, a serpente que matou aquele povo. Viria aquele que Isaías disse: o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Ele viria na terra para poder viver como homem, sentir o que eu e você sente, passar por aquilo que eu e você passa, para poder morrer naquela cruz em nosso lugar. E quando ele morresse naquela cruz, nós tivéssemos direito da vida eterna e fugiríamos da ira do Senhor, fugiríamos da condenação eterna. Da mesma forma como Deus trouxe o juízo com a manifestação das serpentes ardentes que matou aquele povo, que saiu do propósito de Deus, que saiu da direção, que saiu do centro da vontade do Senhor e foram mortos pela serpente. Viria um que esmagaria a cabeça da serpente, viria aquele que nos salvaria, que nos purificaria, que nos ajudaria, que nos guiaria a andar no centro da vontade do Senhor e nos livrasse da condenação eterna. Mas sabe o que muitos estão fazendo, pastor? Muitos estão virando as costas para Jesus por causa de pouca coisa. Muitos estão deixando o ministério por causa de um momento de tempo. É interessante que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Tem gente que traz Jesus por coisa muito pouca. Tem gente que abandona o Senhor Jesus por causa de relacionamento, por causa de pessoas, por causa de dinheiro, por causa de trabalho. Ai, calabassuri anda labaste. Hoje nós estamos vendo uma escassez. Hoje nós estamos vendo igrejas vazias, porque o povo deixou de se alimentar pela palavra para se alimentar pelas migalhas que o diabo oferece lá no mundo. As pessoas deixando o banquete para aceitar os pratos que o diabo oferece. E muitas das vezes tem veneno na comida, porque o diabo ele oferece coisas que a nossa vida é boa, é prazerosa, tem uma boa aparência, mas tem veneno na comida. E quantos já tem morrido no deserto? Quantos já tem deitado no deserto? O deserto é o mundo, irmãos. Estamos cercados por perigos nesse mundo afora. Perigos esses onde às vezes tem terno, tem gravata, tem teologia, tem uma boa hermenêutica, tem uma boa oratória, tem uma boa aparência. Mas do que adianta ter uma boa aparência, mas faltar neles o Espírito Santo? Estamos passando, irmãos, como se fosse um vale de ossos secos. Estamos passando em meio a um vale onde está cheio de ossos ali. E quando Deus manda o profeta Ezequiel profetiza: ei, Ezequiel, esses ossos poderão ter vida? Ezequiel responde: Senhor, tu o sabes. Então profetiza. E o que Ezequiel vai profetizar? Profetiza Ezequiel: ossos secos, ouve a palavra do Senhor, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ramai, o povo de Israel achou que só teria vida se comesse do pão que Deus mandava, se bebesse da água que Deus mandasse. Mas a intenção de Deus naquele momento era mostrar para aquele povo que nem só de pão viveria o homem, mas o povo se sustentaria pela palavra
e é a palavra do Senhor que nos vivifica dia após dia. Irmãos, hoje estamos vendo muitos deitando lá no mundo, morrendo no mundo, porque está faltando neles a palavra, e muitos estão fechando a Bíblia no altar para pregar fábulas, para pregar mentiras. E hoje, irmãos, o diabo, ele não precisa se esforçar muito para enganar o povo. O diabo, ele só precisa que as pessoas preguem aquilo que as pessoas querem ouvir. O diabo quer que as pessoas preguem que elas vão ter uma porta aberta, que vão ter um futuro bem sucedido, um futuro onde eles vão conquistar, vão ter, vão possuir, mas não tem nada de reino de Deus, não tem justiça, não tem Bíblia, não tem palavra, não tem renúncia, não tem santificação, não tem abnegação, não tem isso. Hoje nós estamos vendo os falsos profetas brotando no chão e ninguém está falando nada, ninguém se preocupa, porque hoje estamos vivendo uma geração covarde, estamos vivendo uma geração que é como 100 profetas que estavam sendo sustentados pelo pão de Obadias, estão se escondendo na caverna com medo de Jezabel, com medo da perseguição. Mas ainda bem, pastor, que Deus tem guardado 7.000 profetas que não dobram os seus joelhos para Baal. Estamos, irmãos, em meio a uma geração que já abriu mão do chamado com medo das perseguições, com medo das calúnias. Mas Deus, ele não perde guerra, pastor. Deus, ele tem os seus remanescentes, Deus tem os seus profetas separados que dariam até a sua cabeça para pregar a verdade, para pregar o evangelho genuíno de Deus. E hoje estamos percebendo uma geração que não tem mais prazer de ler a palavra. É uma geração, pastor, que está correndo atrás de pregadores de renome. Se um homem que não tem nome pregar na igreja, ninguém vem. Mas se convidar um pregador que tem status, que tem fama, a igreja lota de pessoas. Porque hoje estamos vivendo uma geração idólatra. É uma geração que idolatra o homem, que confia na voz do homem. Mas nós não estamos vendo mais pessoas correndo atrás de Jesus. Uma geração que não está mais correndo atrás da palavra. É uma geração que está pisando na palavra. É uma geração que despreza a palavra. Mas eu tenho algo para dizer para alguém aqui nesta noite. Eu não sou mais um pregador. Deus me levantou como um profeta, e como um profeta eu prego Bíblia. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Essas pessoas que não valorizam a oportunidade que tem de vir na igreja e ouvir a palavra, vai se cumprir na vida delas. Presbítero Sérgio, o que diz em Amós capítulo 8: muitos irão correr de mar a mar procurando a palavra do Senhor e não vão encontrar, porque o Senhor Deus Jeová enviará fome sobre a terra, e não fome de pão nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. E muitos vão correr atrás das igrejas, vão correr atrás dos pastores que elas desvalorizaram, vai correr atrás dos obreiros que pregavam a palavra, mas não deram crédito, e elas vão procurar as igrejas vão estar vazias, porque a igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro não estará mais aqui, mas estará lá no céu cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E enquanto a igreja está no céu adorando, enquanto a igreja está lá no céu exaltando, porque enquanto estava aqui na terra, enquanto muitos viravam as costas, elas estavam lá de pé na presença de Deus. Enquanto muitos abandonavam a cruz, elas estavam continuando com as suas cruzes pesadas sobre os seus lombos, mas mesmo assim elas estavam lá seguindo em frente, seguindo em frente, seguindo em frente, e com a cruz em seus lombos, elas conseguiram alcançar a salvação, porque viveram uma vida de renúncia, uma vida em santidade. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E quando elas alcançaram a salvação, subiu. Mas os que estavam aqui, os que ficou aqui na terra, vão estar desesperados, porque se com a presença do Espírito Santo aqui nessa terra já tem tanta morte, já tem tanta violência, já tem tanta apostasia, já tem tanto falso profeta, já tem tantas desgraças,
passou em cima das casas dos egípcios e aquele anjo observou se aquela casa tinha a marca do sangue do cordeiro ou não. E a casa que tinha a marca do sangue do cordeiro, o anjo passava e não fazia mal nenhum. Mas as casas que não tinham o sangue do cordeiro, o anjo entrava e matava os primogênitos. É a mesma coisa quando Deus olha do céu para a terra, Ele vê a igreja. Mas existe algo que a igreja tem que o mundo não tem. É a marca, é o sangue do Cordeiro de Deus. É o sangue do Senhor Jesus que nos livra da ira. É o sangue do Senhor Jesus que nos livra da condenação eterna. Quando Deus ele olha para a terra e vê a igreja, a ira dele se acalma quando ele vê a marca do sangue de Jesus em nossas vidas. Aleluia. É por isso que eu digo: quem vai ver esse mundo quando a igreja for arrebatada? E quando o próprio Deus passar em revista na terra e não ver mais a marca do sangue do Cordeiro. Eita Deus! Irmãos, pode ter certeza, tudo que vocês estão vendo aí no mundo afora vai ser tudo destruído. É por isso, presbítero Sérgio, que Deus doutrinava aquele povo a não crer nele pelo aquilo que Deus fazia. Porque tudo isso vai perecer, o que vai permanecer é a palavra dele. Tudo que nós conquistamos nessa terra vai passar, o que vai permanecer é a nossa comunhão, é a nossa aliança, é a nossa integridade, é a nossa sinceridade, é o nosso relacionamento com Deus que vai permanecer por toda a eternidade. E muitos que estão firmando a fé nele e nos bens, estão todos perecendo, estão todos se desviando, estão todos, irmãos, se corrompendo pelas coisas que esse mundo oferece, pelos bens materiais. Mas uma igreja que está alicerçada sobre essa palavra, a Bíblia diz que Jesus é o verbo, Ele é o Logos, Ele é a palavra. Jesus, Ele é a rocha, e quem está fundamentado nessa palavra e obedece aquilo que Deus manda, é como uma casa edificada sobre a rocha. Vem os vendavais, vem os ventos, vem a tempestade, vem as inundações, mas a casa se mantém firme, se mantém intacta, porque está firmada sobre a rocha. Aqueles que obedecem a palavra do Senhor é como a palmeira. O vento vem pela esquerda e a palmeira vai. O vento vem pela direita e a palmeira vai. Mas quando o vento passa, a palmeira está no mesmo lugar, firme. Agora os irmãos entendem porque as igrejas estão vazias. Porque as pessoas deixaram de correr atrás da palavra. As pessoas estão em busca de revelação. E eu quero te dizer nesta noite que uma revelação que não tem base bíblica é mentira. Sabe o que as igrejas precisam hoje, pastor? De discernimento de espírito, de saber o que vem de Deus, saber o que vem do homem e saber o que vem do diabo. E por as pessoas não meditarem na palavra, elas viram massa de manobra. É por isso que, sabe o que está em evidência nos dias de hoje? Não são pregadores que pregam a verdade, são pregadores que revelam placa de casa, CPF, número de telefone. São pregadores que ficam prometendo bênçãos, ficam prometendo só vitória, só prosperidade, se diz profeta ainda de Deus. Presbítero Sérgio, nós que lê a palavra, você já viu um profeta ficar pregando só bênção, só vitória? A maioria das vezes os profetas alertavam: se conserta, se arrepende, porque a ira de Deus está brevemente contra vocês, se arrependa. A mensagem que os profetas pregavam era arrependimento. E o que hoje a gente vê em evidência é pregador vendendo água ungida, vendendo vassoura ungida, mercenários da fé que comercializam a palavra de Deus. É aqueles profetas que em Jeremias capítulo 26 diz: prega aquilo que eu não mandei pregar, profetiza aquilo que eu não mandei profetizar, e leva o meu povo ao engano, dispersa as minhas ovelhas, usufrui da lã e da gordura da minha ovelha, e dispersa o meu povo. Ai desses profetas, ai desses pastores que tiram o meu povo da minha presença, ai deles. Hoje, irmãos,
é uma tristeza muito grande, porque assim como a palavra do Senhor nos diz, muitos estão tombando, porque estão sofrendo a ferida e o veneno da serpente ardente, porque perderam o foco, só ficaram vivos. Estou finalizando. Só ficaram vivos, presbítero Sérgio, quem mantinha o foco naquela haste, quem mantinha o foco naquela serpente de metal que Moisés fez. E aquela serpente nada mais, nada é do que a simbolização da cruz de Jesus. Só se mantém de pé quem mantém o foco em Cristo. Só se mantém de pé quem mantém o foco lá no céu. Porque quem olha para a terra cai. Quem olha para a terra, pastor, vê mulher de saia curta, de short curto, só vê sensualidade lascívia. Hoje o que era certo virou errado, o errado virou certo. Se a gente olha para a terra, só vê corrupção, só vê promiscuidade, só vê pecado, só vê violência. Quem olha para a terra não aguenta, vai cair. O que a gente vê nessa terra é mentira, é engano. O que a gente vê nessa terra, irmãos, é corrupção para todos os lados. Sabe por que muitas pessoas não se mantêm de pé? A maioria delas fala: não, eu saí da igreja porque o pastor fez isso, porque o preiro fez aquilo e eu não gostei. Porque o pastor escandalizou, o preiro, a irmã escandalizou. E quem disse que nós somos perfeitos? Quem disse que é para nós manter o foco no homem? Aquele que nunca pecou, nosso foco tem que ser nele. Ele nunca pecou, ele foi santo. Ele é santo, irmãos. Ele ainda está sentado sobre um alto e sublime trono. Enquanto muitos caem, enquanto muitos se desviam, o nosso Deus ainda está no trono. O nosso Deus ainda está lá com todo o controle em suas mãos. Mantenha o foco em Deus, mantenha o foco na cruz, e você será vivificado, você terá vida em si mesma, se o teu foco permanecer em Cristo até o fim. E a Bíblia nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero que a igreja se põe de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A cada dia que passa fica mais difícil. A cada dia que passa a porta vai se estreitando cada vez mais. E eu percebo que muitos ladrões estão alargando a porta, pastor. A Bíblia diz que poucos entrariam pela porta estreita. Se hoje estamos aqui é porque ainda estamos na porta estreita e são poucos que entram por ela. Agora vocês entendem porque essas igrejas de porta larga estão lotadas de gente? É porque Jesus disse que muitos entram pela porta larga e são poucos que encontram a porta estreita. Estamos passando por um momento tão difícil que até pregar a Bíblia está sendo difícil. Porque a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias muitos não suportariam mais a sã doutrina. Quem prega a verdade é rejeitado, e quem prega a mentira é ovacionado. Quem prega a verdade é excluído da irmandade, e quem profetiza mentira e falsas revelações é colocado nos melhores altares, nos melhores templos. Estamos vendo a cada dia o Evangelho de Cristo sendo corrompido. O povo, irmãos, não está mais se alimentando da palavra. E Deus está mandando dizer para alguém aqui nesta noite: você pode não dar crédito para esse pregador que vos fala, porque esse pregador não tem nome, não é reconhecido, não está nos holofotes. Mas eu não escolho os grandes, eu escolho os pequeninos. Eu escolho as coisas fracas e desprezíveis desse mundo para aniquilar a sábia. Você que está com a minha palavra em sua mão, terra, você está com a lamparina acesa, e a tua lamparina te dá acessibilidade nesse mundo que é treva, e quem tem a palavra se afasta da aparência do mal. Mas quem não tem mais a Bíblia está caindo no abismo, está caindo num buraco, porque não tem a lamparina acesa. Perceba a parábola das 10 virgens. Quando o noivo veio, ouviu-se um grito primeiro: levanta-te, desperta-te, porque aí vem
sem o esposo. E eu sou um dos gritos dessa terra. Eu sou um dos gritos que diz: arrependei-vos, porque o Senhor Jesus está voltando e Ele está mandando você permanecer com a sua lamparina acesa e com azeite reservado, para que a sua lâmpada não se apague, e quando o noivo chegar, você não ir correndo atrás dele e dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Senhor, e o Senhor olhar para ti e dizer: cadê a lâmpada acesa? Cadê a lâmpada acesa? Coloca a lâmpada no seu rosto para eu te reconhecer. Nós não temos lâmpada, nós não temos azeite reservado, Senhor. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A maior tristeza para todos que estão nessa terra é chegar lá no céu e não ter os seus nomes achados no livro da vida, e serão amarrados de pés e mãos e lançados em um fogo que arderá eternamente, de dia e de noite, atormentados pela chama que não vai se apagar. E muitos não estão dando mais crédito para a voz de Deus. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia em que o Senhor voltará. E eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus. A igreja bate palmas.